Saudações, amigos do Enguarda! Muito bem. Uma certa noite, descendo uma das ruas centrais, eu vi um cidadão ali, todo mundo vê o cidadão jogado, caído na rua, na calçada, melhor na calçada, né? Mas num estado assim, preocupante e tal, mas todo transeunte a gente passa e não é o nosso, não é isso? Estamos acostumados, lamentavelmente, com isso. Aí eu estava na esquina fazendo alguma coisa, não demorou muito, chegou aquela viatura, né? Escutem isso. Meus amigos, o Enguarda está começando. Muito bem, amigos do Enguarda, com muito prazer, e eu digo para vocês, muito honrado hoje receber no Enguarda um pessoal que presta um serviço humanitário de excelência, vamos dizer assim, mistura, faz um combo de tudo que é virtude no lidar humano, no trato, na qualidade do serviço e o mais importante de tudo, salvando vidas, viu? Vamos falar, eu não vou falar, eu vou chamar para que eles falem. Ô, Alexandre, muito bem-vindo. Alexandre, bem-vindo, bem-vindo. Está aqui o Rogério. Muito bem-vindo, Rogério. Por favor, aqui. Sim, amigos do Enguarda, olha aí. Estamos com duas pessoas que representam uma organização espetacular que presta serviço, que é a gloriosa SAMU, não é isso, Alexandre? Exatamente. A gente quer aqui agradecer o convite para que a gente possa aqui falar um pouquinho do nosso serviço aqui na cidade. Opa! Rogério, muito obrigado. Eu que agradeço. Nossa, o cidadão faz parte da nossa vida, não é isso, Rogério? Está nas ruas e ouvir o som da sirene, a viatura, as motos passando, a gente vê aquela operação, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente sabe alguma coisa acontece na cidade. Nós estamos falando de que tipo de ocorrência que a SAMU atende, Rogério? O SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Esse é o significado da sigla SAMU. SAMU. O SAMU, que atende através do telefone 192, ele atende qualquer natureza de ocorrência, qualquer tipo. Entra essa ligação e qualquer ocorrência, o SAMU está pronto para fazer o atendimento. As pessoas costumam, às vezes, Rogério, ligar mais para... Eu falo para, né? É um erro nosso, é pro SAMU, né? Às vezes tem esse 196 mais fácil do que ligar para um PROCON, para um Copom, por exemplo. Qualquer situação já liga para o SAMU? Seria mais isso? Isso. O SAMU ele tem o objetivo de atender ocorrências voltadas para a saúde. Vamos falar assim, entendi. né? Situações como acidentes de carro, bom. quedas de moto, pessoas com problemas de caráter clínico, por exemplo, um desmaio, uma convulsão. Entendi. E essas são as ocorrências que o SAMU atende através do telefone 192. 192. Esse telefone é importante ficar gravado na cabeça da população, para que no caso de urgência são esses 3 dígitos, 192. Depois eu vou pedir para os amigos da técnica, que está lá o Rafael, tá o Ralf, né, colocar esse 192 bem grande aí para a gente, né? Porque é o número do SAMU e é aquilo, a pessoa passa mal em casa e 192, é isso. Aí o Rogério pega a possante moto. Isso, as motos foram constituídas, né? Passaram em operação em outubro de 2016. Sim. E a intenção da implantação das motos é para que ela diminuísse o tempo de resposta dos atendimentos. E ser uma outra equipe que possa auxiliar nas unidades, né? Tanto básica quanto de esporte avançado de vida. Mas, Rogério, você usa aí um equipamento, parece soldado, né? Que vai para a batalha. É um equipamento tudo de uso, eu acredito eu. Né? Mas você poderia explicar, por exemplo, o que você está carregando, o seu trabalho diário? Pois não. É um colete de uso pessoal, né? Onde a gente tem alguns equipamentos de porte mais rápido. Né? Então eu tenho uma tesoura,
eu tenho um torniquete. São equipamentos que ficam mais à mão para uma ação mais imediata. Então, o Rogério é técnico de enfermagem, né? Que a gente está sabendo. Técnico de enfermagem. E aqui você tem na sua moto mais ferramentas aí para atendimento. A equipe de moto ela é composta por 2 unidades, né? Nós corremos em 2 técnicos de enfermagem, sendo que uma das maletas a gente carrega mais para atendimento clínico e a outra mais para traumas. Por isso que a gente trabalha sempre em equipe, sempre em duplas. Então, nas ocorrências são dois pilotos que vão, 2 motos, é isso, né, Alexandre? Isso, no caso das motos, são 2 motos, um técnico em enfermagem em cada uma. No seu caso, como coordenador, assistente da coordenação, né? Todas as operações passam antes para você que faz despacha as demandas, como funciona isso? Eu vou explicar, então, Sim. rapidamente como é que funciona desde o início da ligação até o despacho da ambulância da viatura. A partir do momento que a pessoa liga 192, essa ligação entra numa central de comunicação. Essa central de comunicação, ela tem um profissional com a sigla TARM, que é o telefonista auxiliar de regulação médica. É ele que vai fazer o acolhimento dessa ocorrência. Vai perguntar nome, o que está acontecendo, aonde essa pessoa está, ponto de referência, porque senão como é que essa ambulância vai chegar e que tipo de ambulância tem que ser enviada. Que eu já vou falar qual a diferença de cada uma que a gente tem dentro do serviço. Nesse momento, é transferida a ligação para o médico regulador. Então, todas as ocorrências, o médico é que vai definir quem vai, se vai e que tipo que vai. Esse médico fala com o solicitante, vai ver a gravidade dessa ocorrência para ver se ela é tão grave ou se por simplesmente uma orientação ele consegue resolver o problema. Nem sempre as ambulâncias saem. Nem sempre elas saem. Por isso que você tem um médico 24 horas. Então... A partir daí, o médico classifica, vê que tipo de recurso ele precisa enviar e ele passa para o radiooperador. Esse radiooperador, através de um sistema de rádio, que o Rogério, inclusive, está com o rádio portátil dele aqui para ser acionado, o radiooperador vai informar a equipe e onde que é a ocorrência. E que tipo de ocorrência que ela é. Então, todos os chamados que a gente chama, né, todas as ocorrências passam obrigatoriamente por um médico. Tá muito bem detalhado. Então, assim, a telefonista ela registra, já tem o profissional competente na escuta, tendo essa reportagem, né? E ele já faz a avaliação, uma acariação, digamos assim, do quadro, né? Exatamente. Ele vai conversar com o solicitante para ver o que realmente está acontecendo. Porque a gente tem uma população que vai informar o que está vendo. Ele vai ter que transformar essa informação em informação médica. Né? Uma dor de cabeça. A pessoa está sangrando, está respirando. Então, são perguntas que o médico vai fazer para o solicitante. Muitas vezes o solicitante é a própria vítima, dependendo da situação, para simplesmente falar, olha, você pode fazer tal situação, ou aguarde que a gente está encaminhando ou suporte avançado ou suporte básico. Sim. Quando você falou das viaturas, é viatura que fala? Ou Viatura, ambulância, viatura é um modo genérico. Eu estou aprendendo com vocês, né? Aprendendo com vocês. Esse atendimento que o médico faz, ele consegue, acredito que sim, né? Já detectar se aquela pessoa está só emocionalmente abalada, abatida ou fragilizada, porque eu imagino assim, a polícia militar recebe muito trote, muita coisa desse tipo, né? Sim. Como uma central, você está à distância, vai muito da expertise, né? E isso só vem ao longo do tempo, desse profissional entender que muitas vezes não é tudo aquilo, porque as pessoas às vezes ficam sequestradas emocionalmente e não estão acostumados com uma situação de urgência e se perdem na questão emocional. Então o médico está lá justamente para falar, calma, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Então ele tem um treinamento, né, e esse treinamento vai capacitá-lo para poder entender o que está acontecendo. Por isso que nas ligações, as ocorrências, a gente sempre fala que a gravidade ela é presumida. Você só vai ter 100% de certeza a hora que a equipe chegar para poder reportar para o médico o que realmente está acontecendo. O
O Rogério falou antes sobre questões assim, de lesões, de atendimento de saúde e traumas, né? Na questão das ambulâncias, também trabalha com essas duas situações. Vai, dependendo de um quadro de saúde, Exatamente. Exatamente. Temos 2 ambulâncias de suporte avançado, que ela é tripulada por condutor de ambulância, um médico e um enfermeiro, 2. E temos 8 unidades que são de suporte básico de vida, com técnico de enfermagem e o condutor de ambulância. E mais as 2 motos que a gente chama de URAM, Unidade Rápida de Atendimento por Motocicleta. Esse trabalho de vocês, já há uma estatística do SAMU sobre o número de atendimentos, o Alexandre, por exemplo... Eu consigo te falar do ano passado. Sim. O ano passado, o total, a gente atendeu em torno de 23 mil pessoas. 23 mil ocorrências. Pessoas não, porque às vezes uma ocorrência tem mais de uma pessoa. Então foram em torno de 23 mil ocorrências. De tudo. Isso no ano? No ano passado. Nossa, então imagina por mês quantas ocorrências? Mais de 2 mil. Nossa. Mais de 2 mil. Qual é o risco de você estar conosco aqui e o rádio, Rogério, uma emergência e tal? Poderia, que nós baixamos a moto para vir participar do programa, né? Muito Mas bem. se nós tivéssemos à disposição, poderia ocorrer sim. Mas nós estamos falando de uma região muito extensa, não é isso, Alexandre? Não basta só ter todo esse equipamento, vocês também têm que ter uma eficiência para cobrir toda essa região, não é isso? Isso, exatamente. Por isso que o SAMU trabalha com bases descentralizadas. Significa o quê? Que eu tenho uma central, só que todas as ambulâncias elas estão espalhadas pelo município. Para que eu consiga, que nem o Rogério falou, do tempo-resposta, quer dizer, o tempo que eu vou ter de atendimento seja o menor possível. Porque quanto mais rápido eu chego, a minha chance de conseguir ter sucesso é muito maior. Por isso essas ambulâncias estão distribuídas em pontos estratégicos na cidade de Osasco. E já teve aqueles casos que a gente vê muito nos filmes, de você chegar lá, Rogério, e reanimar a pessoa? Aconteceu isso? Sim, são vários casos, né? Que a gente chama das paradas cardiorrespiratórias, né? Ainda mais ainda com esse tempo de frio, a gente tem um grande acometimento com os idosos nessas épocas aqui. Acontece sim. E falando nessa época, Alexandre, que época que nós estamos passando desde março do ano passado e vocês trabalhando nesse front, né, com todo esse problema da pandemia, vocês veem, amigos em Guarda os Dois, né, do SAMU, eles falam, não, nós não vamos tirar máscara porque, né, nós estamos na linha de frente. E isso daí, Alexandre, não teve tempo ruim, quer dizer, o SAMU, na época tensa da pandemia, vocês trabalhando e atendendo. Como eu falei, a gente atende qualquer ocorrência. Né? Então, entra uma ligação de uma pessoa com falta de ar, com febre, Então, pode ser qualquer coisa, inclusive ter contraído Covid-19. Então, vocês tiveram contato direto na época mais tensa da pandemia? E aconteceu algum tipo de contágio lá no grupo do SAMU? Algum agente de vocês ficou acometido da doença ou todo mundo passou ileso? Não, infelizmente não. Até porque no início não se sabia muita coisa. A gente sabe que no início da pandemia existiam algumas orientações que hoje não se existe mais. A gente sabe disso, né? O meio de contágio hoje, qual que se sabe a via exclusiva de Covid? É via aérea. E antigamente é aquele problema de contato, não que não seja, mas não é a via preferencial da doença. Então estava se entendendo tudo, não, obviamente não só a gente, mas o mundo todo. Então as coisas, desde o início, porque o serviço não para. Então a gente teve que se adequando, entendendo quais eram as recomendações, tanto internacionais quanto das agências nacionais, para que a gente pudesse se precaver. Né? A gente teve sim casos de pessoas que contraíram a doença e infelizmente a gente teve um caso de óbito, que leva hoje o nome da nossa central nova, que a gente recentemente inaugurou a nossa nova central. Júlio. O Júlio, então, que entrou em óbito, teve óbito. E a central foi inaugurada recentemente, não é isso? Você tá sim, falando, recentemente, né? a gente teve a inauguração da nova central de comunicação, onde opera a central, como eu exemplifiquei, da questão operacional e toda a parte administrativa também. Então, a gente teve essa inauguração
recentemente, que era algo que o serviço já precisava e já queria há muito tempo. Já há longos anos a gente estava esperando por essa mudança e por ter um prédio exclusivo do serviço. Até porque justifica a qualidade de atendimento que vocês vêm fazendo, né? Ter uma sede, imagino eu, que isso facilita tudo e muito mais, né, para o trabalho que você já vem fazendo. Exatamente. Sempre que você tem um lugar melhor para trabalhar, você vai trabalhar de uma maneira melhor e vai atender de uma maneira melhor, você vai trabalhar mais satisfeito. Isso é uma questão natural, né? E essa nova casa já apresenta resultados dessa demanda, a facilidade, digo assim, do atendimento, para o deslocamento, para as ocorrências, já dá esse resultado, essa nova casa, Rogério? Sim, as vias de acesso ficaram muito melhores para nós, né? O tempo-resposta para a gente diminuiu bastante, por ter as vias principais, né? Autonomista, a avenida da saída da base, agilizou muito para a gente. Osasco é uma cidade muito grande, né? Faz muitos anos que a gente não sai de 700 mil habitantes, o pessoal sempre fala isso, né? Mas dá a impressão que nós somos muito mais, né? E tem o rio Tietê, que ele vem lá de São Paulo e corta o município. O município é dividido em duas partes, norte e sul. O SAMU está na zona sul, no lado sul do rio, não é isso? Exatamente, do lado sul. A nossa central de comunicação fica do lado sul, tanto a antiga quanto a nova agora. Agora, para o atendimento para o outro lado do rio, como funciona? A base sai da base daqui, da região sul para lá, ou tem alguma coisa já na região norte? O serviço ele tem uma característica muito dinâmica. Né? Então, é totalmente imprevisível o que vai acontecer. Então, você tem as ambulâncias descentralizadas, as bases descentralizadas, como eu falei, para atender mais rapidamente. Mas se uma ambulância dessa está empenhada num outro atendimento, outra ambulância, que mesmo estando mais longe, vai se deslocar. Então, a estratégia é essa, que você coloque perto, mais espalhado e mais distribuído de uma melhor forma para diminuir o atendimento. Mas se ela não estiver disponível, irá outra ambulância. Existe um tempo de resposta para a chegada do SAMU, Alexandre? Por exemplo, considerando todas essas situações, né? Tráfego, o trânsito, não ter uma ambulância perto, uma está em outro atendimento. Existe uma estimativa de tempo para esses atendimentos, assim mesmo conflitantes? Como eu falei, tudo é muito variável. Você tem ocorrências que acontecem na frente. Então, esse tempo-resposta vai ser muito pequeno, a ambulância, o recurso vai chegar muito rápido. E tem aqueles que, infelizmente, são muito distantes e, fatalmente, naquele momento, você não tinha a ambulância daquela região disponível por estar em outro atendimento. Essa, obviamente, vai demorar mais. Claro. Mas a gente entende aí numa média de 8 minutos, mais ou menos, a média. Exatamente. Porque tem casos que não são urgentes e essa pessoa pode esperar um pouquinho. Isso acaba conflitando às vezes. Mas, entenda o que eu vou falar. Nem sempre uma dor de coluna, né, ela não é, obviamente, tão grave quanto o Rogério exemplificou de uma parada cardiorrespiratória. Ou um acidente que tem vítimas ali que vocês estão no trabalho, né? É bem elementar. É que para a pessoa que está solicitando, é a urgência dela, né? Sim. Por isso que a gente tem as classificações e um médico responsável para poder justamente classificar quem é o mais urgente. Ali na coordenadoria, assim, na sede, ou o contingente do SAMU hoje, de quantas pessoas nós estamos falando? De quantos agentes nós estamos falando na rua? Olha, você tem, como você falou, da coordenação, inclusive, falar que a nossa coordenadora geral, Érica Nascimento, infelizmente não pôde comparecer. Eu queria hoje, deixar isso para o final, porque, meus amigos, eu fiquei assim, né, tão emocionado quando a Érica esteve aqui no estúdio. Tadinha, né? Eu vou falar tadinha, né? Eu falei, Érica, chama o SAMU, né? Porque ela não estava bem, não é verdade? Sim. Então a gente deixa aqui o nosso abraço também a ela. Sim, Érica, muito obrigado. E a gente tem, por viatura, em torno de 2 a 3 pessoas por ambulância. Por ambulância. De 2 a 3, dependendo do tipo de ambulância, né? Então, no contingente total, se a gente pensar em administrativo, se a gente pensar no pessoal da regulação médica, são mais de 200. Mais de 200 pessoas trabalhando em prol da população, né? 24 horas por dia e 7 dias na semana. Agora você e o Rogério, vocês descansam?
Por quê? Sim, nós temos uma escala de serviço de 12 por 36, né? Quer dizer, trabalhamos 12 horas e descansamos 36 horas, né? Então dá tempo do lazer, dá tempo de curtir, sim. Sim. Eu imagino que tem que descansar mesmo, né, Rogério? Porque quando fala uniforme, né? Quando veste esse uniforme, esquece, né? O tempo de nossas 12 horas realmente são corridas, né? A gente fica à disposição do serviço, à disposição da população, para abreviar aí o atendimento no menor tempo possível. E que tipo de cidadão que, sim, por exemplo, fala, nossa, eu quero ser do SAMU, como que é para ingressar nesse serviço? Esse Como tipo faz de isso? pergunta a gente recebe normalmente, inclusive foi a que eu fiz um dia também o Rogério para alguém, que também um dia foi nosso sonho, Então, né, olha participar, aí, né? Vai depender da sua formação. Né? Então, para trabalhar no SAMU especificamente, ou você é técnico de enfermagem, tem alguns serviços também capitão auxiliar, então auxiliar ou técnico de enfermagem. Condutor de ambulância, ele tem que ter aquele curso no centro de formação de direção defensiva, direção perigosa. Enfermeiro, médico. Aí você tem o telefonista auxiliar de regulação médica, que pela portaria, tanto ela quanto o radiooperador precisa ter o antigo primeiro grau. Né? Então, e como eu falei, o médico ele precisa ter, obviamente, a formação superior, e o enfermeiro também a formação superior. Alguns serviços têm concurso, alguns serviços processo seletivo, alguns concursos, alguns serviços contratação direta. Então, vai depender da característica de cada serviço. Entendi. Então, assim, no geral, é mais o pessoal da saúde, né? Sim, exclusivamente da saúde. O pessoal operacional. Né? O pessoal que atende o telefone não precisa ter formação, o radiooperador também não precisa ter formação na área de saúde. Agora, o técnico, auxiliar, o enfermeiro médico, obviamente que sim. Mas eu estava assim, voltando a falar da Érica, muito maravilhoso assim, ver uma moça, né, no comando disso aí, não é? E vocês ali prestando continência, não é isso, Rogério? Prestando continência, sim, senhora. Sim, senhora, né? Ela chegou aqui, amigos em Guarda, falou, não, eu não estou bem, você determinou, não foi isso, Alexandre? Exatamente. Ela é a nossa coordenadora geral, que tem cumprido aí um papel brilhante, e também a gente entende que essa gestão também tem apoiado muito o SAMU. Essa gestão que eu digo do prefeito. Né? Então ele tem apoiado bastante, o prefeito Rogério Lins tem apoiado bastante o nosso serviço. Até por conta dessa nova sede, tudo, né? É um trabalho municipal, exatamente, não é isso? Exatamente. A gente só tem que agradecer. Entende as dificuldades, a gente sabe, não é simplesmente subir um prédio ou contratar. Existem muitas dificuldades. Sim, imagino. Né? E é uma cidade inteira, o SAMU faz parte, né, de vários projetos, mas graças a Deus a gente conseguiu uma central nova que está dando melhoria para a população e para a gente também. E por falar em prefeitura, eu não posso deixar de agradecer, amigos em Guarda, porque o trabalho de trazer esses dois profissionais do SAMU é um trabalho que envolve uma demanda, eles estão na rua, então eles precisaram fazer. O Alexandre falou, nossa, eu tenho que me organizar muito aqui. E foi bem muito assim, eu falei, vamos para a luta, porque, né? E ele topou. E eu contei muito com a ajuda da Secretaria de Comunicações da Prefeitura, do secretário Tiago, que eu agradeço bastante. Se não fosse, né, o pessoal da SECOM fazer todo esse meio campo, ficaria mais difícil para a gente estar lutando agora aqui, né, Alexandre? Sim. E quando a gente estava falando de saúde, então, nós somos ligados à Secretaria de Saúde. Então, o SAMU, ele está ligado a um departamento, que é o Departamento Geral de Urgência e Emergência, que tem o nosso diretor, que é o César, né? Sim. Que é também o diretor de todos os pronto-socorros. Então, a gente está inserido na rede da urgência e emergência bem também. Observado, porque eu não havia perguntado isso. Então, o SAMU faz parte do departamento que é da Secretaria. Exatamente. O SAMU está ligado a um departamento que está ligado ao gabinete do secretário, do Dr. Fernando. Sim, né? Então, todas essas pessoas têm apoiado muito o trabalho do SAMU, que a gente é muito agradecido. Então, tanto o nosso diretor quanto o secretário, Dr. Fernando, e o César têm apoiado muito também o nosso serviço. E é muito interessante falar assim, no trabalho ser municipal, né, Rogério? Porque a gente fala, a saúde não funciona, há muita crítica sobre
a gente ouve falar no Brasil todo, alguma coisa assim. E nós estamos aqui diante de um serviço municipal, não é isso? Sim, saúde sempre vai ser um ponto nevrálgico de qualquer município. Você não escolhe ficar doente, Isso. as pessoas ficam doentes. E esse trabalho, então, é um trabalho incessante, é um trabalho contínuo, né? E a tendência é sempre melhorar, né? Então, a gente vê nitidamente que a saúde melhorou, realmente, no nosso município. A gente está inserido, a gente sabe melhorou. Tem muito para melhorar, a gente sabe disso. Nossos governantes estão fazendo isso, mas melhorou sim. Agora, vocês recebem chamada de fora de Osasco, alguma situação assim? Sim, e quando a gente recebe, como você mesmo falou, o serviço ele é municipal, então a gente atende nas limitações da cidade de Osasco, mas quando cai de outro município, isso pode acontecer, quando você liga 192, pode cair, inclusive você está em Osasco e cai em outro município. Né? O inverso, obviamente, também acontece. A gente orienta para que esteja ligando no serviço adequado. Ou te dou um exemplo, a questão de incêndio. Exclusivamente o SAMU não atende incêndio. Isso é o Corpo de Bombeiros que faz. Se existe vítimas, ou muitas vezes o bombeiro precisa de um atendimento, a gente dá esse apoio. E quando isso acontece, a gente também, em conjunto, aciona o Corpo de Bombeiros. Inclusive, uma das nossas bases está dentro do Corpo de Bombeiros. Então, a gente tem uma parceria muito grande com a instituição, porque o trabalho, ele trabalha muito ombro a ombro. Então, muitas ocorrências a gente trabalha junto com o Corpo de Bombeiros. Então, pode acontecer, imagino eu, uma ocorrência típica do Corpo de Bombeiros e o SAMU está acompanhando. Pode, depende como ela vai evoluir, depende... Sim. Então, por exemplo, tem situações que é o SAMU que chega, mas ele precisa do Corpo de Bombeiros. Questão de altura, a gente não faz essa questão, a gente não tem equipamentos para esse tipo de atendimento. Ou, por exemplo, como eu falei, um incêndio. O SAMU não tem roupa nem treinamento para entrar no que a gente chama de zona quente. Então, o bombeiro faz esse resgate e a gente dá o apoio da parte médica para essa vítima. Claro, fica lá até uma zona, na ocorrência fica num certo limite ali. Que a gente chama de zona morna. Se você for pensar a zona quente, a zona morna, a gente transita por essa zona e faz o atendimento propriamente dito. Entendi. Esta situação do SAMU nas ocorrências, eu estou me lembrando, Osasco, graças a Deus, não tem tantas situações trágicas assim, em termos assim, em geral, salvo a época de enchentes, né? Que nós sofremos muito. Vocês atuam muito nesse período? Sim, e como eu falei, obviamente o atendimento é sempre em conjunto. O SAMU também não entra na água para retirar ninguém. Entendi. Não faz parte do nosso escopo de atendimento. Entendi. Faz parte do escopo do Corpo de Bombeiros, que tem um treinamento e equipamento para isso. Mas, como eu falei, uma vez eles resgatando, a gente faz o atendimento médico em parceria. A gente sempre está trabalhando em parceria. Tanto que, como eu falei, a gente tem uma viatura de suporte avançado dentro do Corpo de Bombeiros. Opa. Alexandre, que é o assistente da coordenação do SAMU. Nossa, eu só tenho a agradecer muito, mas você não tem ideia como eu estou assim feliz de estar conversando com vocês, né? Me aproximando realmente, que eu só vejo vocês voando pelas ruas de Osasco, né? Então, e da região toda aqui da Grande São Paulo. Só tenho a agradecer muito vocês terem separado esse tempinho para nos ensinar e mostrar um pouco mais da atividade brilhante de vocês. Obrigado, viu? A gente que agradece o convite para poder explicar e falar para a população que a gente está à disposição 24 horas por dia, 7 dias na semana, através do telefone 192. 192. E aqui também agradecer a cada um do serviço do SAMU, a cada técnico de enfermagem, a cada médico, a cada enfermeiro, TARM, radiooperador, pessoal administrativo, também temos o pessoal da higienização lá que trabalha lá com a gente, pessoal da cozinha, que sem eles, obviamente, é a nossa força motriz, a gente está aqui representando cada um, na verdade. Né? Então. A gente está aqui representando um serviço que é feito por esses profissionais tão valorosos. Tem um apoio grande, não é isso? Sem dúvida, eles pessoal são de apoio grande, o carro-chefe ali. É praticamente um mini exército, digamos assim, não é isso? Ali? E por isso um grande abraço a cada um deles e o nosso respeito. Abraço meu também, viu? Muito obrigado, viu, Rogério? Agradeço a oportunidade, conte com a gente, estamos à disposição. Maravilha, viu? Pessoal, quando ouvirem novamente aquele som da sirene, veja que está representado pelo Alexandre
E tá todo esse batalhão do SAMU aí trabalhando para nossa segurança e nossa saúde. Muito obrigado mesmo. Que pena que hoje a gente não conseguiu, talvez, passar alguma coisa aqui, mas quem sabe numa outra oportunidade, que a gente, inclusive, tem nosso núcleo de educação em urgência, que a gente faz o treinamento lá. Um dia eu quero que vocês tragam aqui, mostrem como que é um socorro e tal, não é isso? Vamos voltar. Espero vê-los novamente aqui. Muito obrigado. Amigos em Guarda, saúde e paz.